Muito bom dia, na verdade boa tarde. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao seu canal automotivo Douglas Cerqueira, onde leigas e leigos automotivos deixam de ser cada vez mais menos leigos. Bom, primeiro eu quero dizer que estou na torcida aí pela recuperação do Kaique, o rapaz aí que foi atropelado na orla, e quem sabe aí Deus nos ajuda e ele sai dessa. Mas vamos falar para o público em geral, né? Eu fiz aqui uma montagem de algumas coisas, já postei sobre a forma ideal de você aguardar para atravessar uma rua. E é o caso em questão, para você que ainda não viu, só pesquisar aí no YouTube que vocês vão ver a reportagem aí. Bom, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Na minha criação, a minha mãe falou assim, olha só, não se atravessa na frente de carro. Principalmente de ônibus. Principalmente de ônibus. Aqui essa fita vermelha, eu tô simulando um meio-fio e uma calçada. Se você ficar muito perto do meio-fio, você está mais exposto a ficar muito próximo do perigo. Se você ficar 1,5 m ou 2 atrás, olha aí, tá? Você vai estar em condição mais segura. Outro ponto que minha mãe dizia para mim, minha família, não se atravessa em curva. Eu já fiz um short mostrando para vocês que em curva, a pessoa que atravessa em curva, ela vira um efeito surpresa para o motorista tentar reagir de alguma forma. O caso aí do rapaz que foi atropelado, ele saiu de trás de um carro. Tinha um carro assim, como se fosse a minha mão. Ele estava aqui, pelas imagens que eu pude ver. E aí, veio um carro, não posso dizer que estava na velocidade da via, isso ainda vai ser analisado pela perícia. Passou o primeiro carro, logo em seguida, no meu entendimento, o carro que vinha logo atrás, que foi o que atingiu o rapaz, me parece que ele estava cumprindo o distanciamento. E aí, aparentemente, parece que ele estava numa distância. Mas enfim, isso é a perícia que vai resolver. O que eu quero dizer é o seguinte. Como você vai atravessar? Você está atrás do carro e do nada você sai. Para nós que dirigimos, nós que somos motoristas, a gente precisa visualizar as coisas para poder resolver os problemas. Eu tenho certeza que se você for atravessar a rua, você não ficar atrás do carro e você ficar mostrando a intenção de atravessar, o motorista possivelmente vai buzinar, vai acender o farol alto, querendo sinalizar para você não atravessar, que aquela velocidade pode estar muito alta. E ele, como é uma região de orla, quando você, pelo menos eu como motorista, quando eu vejo que alguém tem a intenção de atravessar, imagine que esse ônibus aqui seja um carro. Eu vejo lá que a pessoa está na intenção de atravessar, não tem faixa de pedestre, apesar de que aonde ele foi atropelado tinha uma faixa de pedestre logo depois, apesar do sinal estar ruim, mas a preferência seria do pedestre. Se ele está lá naquela faixa de pedestre aguardando e o carro vem na velocidade, se vier na velocidade da via, já pode vir segurando, baixando velocidade e ligando o alerta. Você não aprende na autoescola que você tem que ligar o alerta para alguém atravessar, mas por bom senso, você liga seu alerta, vai parando lentamente e liga o alerta. O outro motorista, se for um pouco inteligente e o bom senso, ele também vai parar devagarinho e aí você vai atravessar em segurança. Sendo que atravesse com atenção, porque possa vir alguma moto, não observou, estava ainda em alta velocidade ou na velocidade da via e não parou e aí pode te machucar. Então, aqui tem essa faixa
do ônibus e que teria uma outra, vamos botar assim, teria um outro veículo vindo. Você atravessa as pressas na frente do ônibus, o ônibus em movimento, você tem o risco do ônibus e tem o risco, ó, de quem vem daqui. Porque normalmente quem atravessa correndo não para aqui na frente do ônibus e atravessa. A pessoa simplesmente atravessa, na grande maioria das vezes. Atualmente eu conduzo ônibus. No meu carro particular, eu redobro a atenção. Graças a Deus, esse ano fez 25 anos que eu dirijo. Então eu dirijo desde os 14 anos de idade. Graças a Deus eu nunca atropelei ninguém. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas eu tento redobrar a atenção. Uma dica bacana, por exemplo. Vou virar aqui ao contrário. Certo? Deixa eu botar mais ou menos assim. Isso. Supondo que eu venha daqui com o meu carro. Quando eu vejo um ônibus parado ou parando, a minha maior preocupação é com o pedestre. Sempre foi. E eu consigo ver daqui mais ou menos, eu já consigo ver embaixo do ônibus. Então eu tenho o costume, como motorista de carro de passeio, de olhar os pezinhos. Deixa eu ver se consigo melhorar aqui. Mais ou menos isso aqui, ó. Que vai bater reflexo. Mas estão vendo aqui a pontinha? Então, eu tenho o costume de olhar. Quando eu não tenho certeza ou não tenho posição de ver aqui a parte da frente de algum caminhão, ônibus ou carreta, eu tento diminuir um pouco a velocidade e vou buzinando. Mas a minha buzina só vai funcionar para quem respeita aqui a travessia. Quem respeita assim, o ônibus está parado, a pessoa acenou para o motorista, olha, quero atravessar. Tem um motorista que vai olhar para você e vai sinalizar, ó, espera, pode ir. Mas tem situação que a pessoa nem fala com o motorista, ela só atravessa. Então, quando ela der a paradinha aqui, ela vai ver, opa, o motorista buzinou. Então, até que se prove que aquele motorista estava acima da velocidade, infelizmente, quem assumiu o risco aí daquele atropelamento foi o pedestre. Não tem como dizer o contrário disso. Se ele estava numa velocidade maior, as autoridades vão interpretar aquilo ali e vão achar uma forma de punir o motorista, até porque não se anda acima da velocidade, tá? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: mostre a intenção de querer atravessar. Mostre que você possa ser um problema, para que o motorista possa identificar e agir. Se ele vai frear, se ele vai diminuir. Já teve situação de eu estar andando com o meu carro, não um ônibus. Isso aqui é só para ilustrar. Já teve situação de eu estar aqui dirigindo na faixa da esquerda com o meu carro particular de passeio. Está dirigindo. A pessoa veio do outro lado da rua, atravessando, correndo. E eu fui diminuindo. Só que, ó. Aqui, ó. Olha aqui, você atravessando, você é a pilha, olha aqui. Eu fui fechando devagar o fluxo de trânsito para proteger quem? O menor, o pedestre. Dependendo de como tiver o trânsito depois de você, não dá para fazer. Mas dá para você dificultar um pouquinho a vida daquele motorista que vai ter que diminuir junto com você. Você não precisa fechar, mas você pode e se aproximando do meio da faixa. E aí, fatalmente aquele motorista, se for um pouquinho inteligente, ele não vai acelerar. Ele vai segurar. Opa, mas por que esse cara está muito próximo de mim? Segura. Até porque se houver uma colisão, o prejuízo vai ser pequeno. Então, eu tenho esse costume de diminuir espaço, jogar meu carro no meio, já ligar o alerta para segurar o trânsito, tudo para proteger quem? O pedestre.
Mas eu vejo motorista aí que buzina para pedestre, xinga o pedestre. O pedestre, a gente tem que considerar leiga ou leigo do trânsito. Sabemos que existe a faixa, existe, mas o trânsito é feito de dificuldade. Se você pensa em tirar uma habilitação e você acha que vai ser perfeito a sua vida dirigindo atrás do volante, não vai ser. Vá disposta ou disposto a enfrentar os desafios, resolver os desafios. Eu sou um fã de volante, gosto muito. Ligo ali minha música, boto um ar-condicionado e ó, atenção, a música ela não vai tirar sua atenção, porque a sua atenção tem que estar no trânsito. A música é para você relaxar entre um sinal e outro, sinal parado, ouvir uma musiquinha, ouvir uma notícia. Se o rádio atrapalhasse no trânsito, nem teria no veículo, nem teria no carro, tá certo? E vale lembrar até que pessoas sem audição também dirigem, porque ela precisa, ó, enxergar, tá certo? Por isso que eu digo, a buzina, ela não te dá passagem. A buzina não te dá passagem, mas você pode alertar. Mas se a pessoa não ouve, como é que faz? Então, analise todas as situações. Um ciclista, pedestre, ciclista, motociclista, carro menor. Se você tiver no carro maior, o maior sempre vai proteger o menor. A carreta vai proteger um caminhão de grande porte, o caminhão de grande porte do tamanho do ônibus, mesmo que seja do tamanho do ônibus, tem que proteger quem tiver no ônibus, no caminhão, tem que proteger um ônibus. Ah, mas somos do mesmo tamanho. Mas aqui tem vidas, pessoas. Então, proteja o ônibus. E até mesmo posso afirmar que você de carro pode colocar as pessoas em risco. Quer ver uma coisa, aproveitar que a gente está nesse assunto aqui? Espero que vocês gostem, compartilhem, comentem também. Às vezes o ônibus para no ponto, embarca, ele está nessa faixa aqui. Essa faixa aqui, logo em seguida, vai ter uma curva, certo? Vai ter logo uma curva em seguida que ele sai do ponto. Você acredita que tem gente que pega, aqui vai ser um carro agora, tá? Gente que pega, corta o ônibus, quando o ônibus já está saindo, corta e entra. Tem gente que entra em garagem, tem gente que corta para entrar numa entrada de estrada. Aí, nesse momento que você corta aqui do nada e entra, às vezes tem gente atravessando na curva. Lembra da curva que eu falei? Tem gente que está atravessando a curva. Tá ali, ó, atravessando a curva e você corta o ônibus e... Pô, eu já vi. Aconteceu, o cara que... A pessoa, o motorista ou a motorista, com a ignorância, cortou o ônibus, pegou o ciclista ou o pedestre. E aí? Valeu a pena aquela ultrapassagem louca? Outro ponto. Você tomou a frente do ônibus com o seu carro e brecou, freou. O Código de Trânsito Brasileiro protege quem recebe essa ação de irresponsabilidade. Você não pode frear sem motivo algum. E mesmo que você precise frear bruscamente, até isso está errado, porque você não se planejou para o problema que está à frente. Então, gente, é complicado. Então, fica aí minha dica. Espero que tenham gostado. No mais é isso. E tomara que o Kaique ele se recupere aí disso e volte para a família dele. Certo? Abraço. E vamos torcer para que o motorista esteja
estivesse na velocidade prevista ali para a orla, e já vai ter um avanço aí, se Deus quiser, na diminuição da velocidade na orla, né? Porque 70 km é uma velocidade bem alta para a orla da praia. Um abraço, tamo junto, obrigado.